Outubro Rosa é um mês da prevenção e nós estamos aqui hoje no Centro Universitário Unicef para conversar com o Dr. Cláudio Casale, ele que vai falar sobre as prevenções aí do câncer de mama. Doutor, sinta-se à vontade aqui do Vida Mais, fale pra gente sobre como essa prevenção deve ser feita. Muito obrigado, gente, que responsabilidade, mas é tão importante eu estar aqui para falar com vocês e tocar vocês em pontos que eu acho que são fundamentais hoje na prevenção do câncer, né? Especialmente nesse mês que celebra aí a prevenção para o câncer de mama. A história familiar, ela é sem dúvida o maior fator de risco para câncer, tá? A gente sabe que câncer pode ser causado pelo envelhecimento, pode ser causado pelos hábitos, mas se a pessoa também tem uma história familiar positiva, ela tem que olhar para o que seus pais tiveram, seus avós morreram, se existe casos de câncer na família. Por que a gente fala isso? Porque o câncer de mama pode ser evitado. A gente sabe hoje que o diagnóstico precoce é fundamental e mulheres que têm fatores genéticos, elas podem ter câncer abaixo da idade da recomendada para fazer, por exemplo, a mamografia. Muitas mulheres, às vezes, podem ter tumores na faixa já dos 30, 35 anos e elas precisam saber que elas têm que começar a fazer esses exames cada vez mais cedo, tá? Então, tendo história familiar, você tem que procurar o seu mastologista, procurar um oncologista ou o próprio ginecologista para receber essas orientações. Hoje, os testes genéticos, eles estão disponíveis, a gente tem testes cada vez mais em conta e acessíveis, pelo menos para quem já tem seguro de saúde. A gente consegue fazer esses testes genéticos pelo plano e eles trazem uma informação importantíssima de como vai ser a sua prevenção. Então, lembrando que atividade física, uma dieta adequada, passar pela fase de amamentação, né, amamentar os filhos, ter filhos cedo, evitar de alguma forma o uso abusivo de hormônios, né, os anticoncepcionais e os fatores de reposição hormonal, principalmente se a mulher tem uma história familiar, isso tem que ser feito com certa cautela. São fatores que podem influenciar o risco, tá? A atividade física talvez seja o fator que mais diminua o risco, então a gente hoje vem estimulando tanto as mulheres a fazerem atividade física e a dica é 20 minutos por dia, não precisa mais do que isso, são 2h30 por semana de caminhada, de atividade que você consiga fazer o coração acelerar um pouco, né? Tem que dar aquela batida um pouco mais forte, aí sim, aí você vai estar fazendo muito bem para você e ajudando na sua prevenção. Bom, a gente queria falar um pouco aqui sobre o Outubro Rosa, né, que é o mês do ano que a gente fala muito sobre o câncer de mama. Bom, o câncer de mama, gente, é o câncer mais comum da mulher. Do mesmo jeito que no homem é a próstata, na mulher é o câncer de mama. Você tem uma ideia, em termos de câncer, 30% dos cânceres da mulher são na mama. E o importante, por essa frequência e por essa gravidade, porque câncer é uma doença que pode levar ao óbito, mais importante, né, nessa nossa discussão é o diagnóstico precoce, porque câncer de mama, ele tem cura. Agora, para ele ser curado, ele precisa ser diagnosticado nas fases iniciais da doença, entendeu? Nos inícios, quando a doença ainda está pré-clínica ou mesmo no início da parte clínica. Tratando um pouco aqui sobre um projeto de lei de nossa autoria, projeto 7.407, que está em vigor no estado do Piauí, que garante às mulheres que têm predisposição genética para o desenvolvimento do câncer de mama e de ovário a realização desse exame para a detecção do gene mutante. Uma vez detectado esse gene mutante, as mulheres terão acesso à ressonância magnética, mamografia e bem como a realização da mastectomia profilática, bem como a cirurgia plástica para a reconstituição da mama, conforme a Lei 9797, Lei Federal, que também assegura esse direito. Então, no Piauí e no Brasil, esses exames ainda não estão cobertos pelo SUS, então nós estamos trabalhando com o Poder Executivo para que possa, o Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, garantir essa cobertura. Por hora, através da Fundação Maria Carvalho Santos, à frente aqui o Dr. Luiz Ayrton, esses exames estão sendo realizados e mulheres, geralmente mulheres jovens de até 35 anos, que tenham casos na família
que mostrem que existe essa predisposição genética. Então, o médico irá determinar a realização desse exame. E uma vez detectado esse gene mutante, ela terá de acesso a esses exames aos quais eu falei. Hoje a gente consegue fazer os testes genéticos a partir de amostras de suave oral. Então você faz uma simples coleta com kit que é enviado para a casa do paciente, ele faz a coleta em casa, seguindo as instruções que são enviadas, e depois, através de uma logística reversa, através dos correios, esse kit é encaminhado para o laboratório onde os testes são realizados. Bom, hoje nós discutimos genética e o câncer, né? Esse tema, ele deixou de ser um tema somente técnico, ele passou a ser um tema social, um tema político. E oportunizar essa discussão para os nossos alunos que são estudantes do curso de medicina do Centro Universitário Unicef é muito importante, porque o médico generalista, ele tem que ter experiência em mastologia, em mamografia, em diagnóstico de câncer, mesmo sem ele ser um grande especialista, porque ele está na ponta, vai trabalhar no serviço único de saúde, na estratégia de saúde da família ou mesmo na urgência, e ele pode impactar e mudar a realidade daquelas mulheres que procuram para atendimento. Doutora, foi falado sobre os serviços de mamografias que vão ser realizados com os alunos do internato. Fala um pouco para a gente dessa nova modalidade aí. Excelente. Isso é um tema extremamente importante. Agora, em outubro, nós vamos ter o lançamento. Nós estamos em fase de implantação final do nosso mamógrafo no Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. E nós temos uma inovação, que é a presença de uma radiologista, que é a doutora Silvia Prado, junto ao internato médico do 10º período. Então, junto com a professora, que é radiologista, especialista em mamografia, os nossos alunos do internato também vão acompanhar os laudos com ela. E dessa forma, aprender noções gerais de mamografia para aplicar na prática clínica deles. Achei incrível, vários profissionais espetaculares, inclusive o Dr. Ayrton, que é uma pessoa que a gente admira bastante aqui no nosso centro universitário, doutora Lara, e trouxe informações que muitas vezes desconhecidas pelos acadêmicos, como a parte de política e a parte de gestão da medicina. Eu acho que é uma coisa que às vezes não é trabalhada em sala de aula e que é muito importante ser pontuado para a gente conseguir passar não só a parte da fisiopatologia para os nossos pacientes, mas também informação em saúde. Doutor, fala aqui pra gente algo que foi super importante aqui no fórum, que foi sobre a mamografia agora, não mais aos 50, mas sim aos 40 anos. A gente sente-se muito feliz que o Ministério da Saúde acolheu a realização da mamografia após os 40 anos, porque antes só era realizada após os 50 anos de idade com as mulheres. A Sociedade Brasileira de Mastologia, as ONGs brasileiras vinham lutando por isso, e esse eu acho que foi o maior anúncio de 2025, o mais grato anúncio, na verdade, que o Ministério da Saúde integra a Sociedade Brasileira, porque dependendo da população, até 35% dos cânceres de mama ocorrem com 50 anos a menos. Então, a mulher que tem a oportunidade de fazer a mamografia com essa idade, com certeza a gente avança no diagnóstico e na possibilidade de cura. Então, estamos felizes com essa notícia.